Eu estava um dia na escola e era a Semana da Criança. A professora um dia antes disse: olha, amanhã vocês não precisam vir de uniforme, vocês podem vir fantasiados com alguma coisa. Até inventa uma fantasia em casa, qualquer coisa, que a gente vai fazer um concurso de fantasia. E não precisa trazer mochila, vocês podem trazer um brinquedo que vocês gostam, alguma coisa para dividir com alguém, que vocês queiram mostrar. Enfim, a gente vai interagir, vai ser um dia de recreação. E como eu estava um ano atrasado na escola, que eu reprovei, eu era o mais velho da turma, então eu não tinha, assim, brinquedo, né? Eu já estava, assim, super apaixonado pela Xuxa na época, então tinha os CDs da Xuxa, eram os meus brinquedos. E eu lembro que eu fui na Sônia, que é a minha figurinista até hoje, e pedi para ela uma fantasia de palhaço emprestada. E, obviamente, até mais bonita que as fantasias das outras crianças, porque aquela coisa improvisada em casa e eu com uma coisa profissa, né? E aí, as crianças no dia não paravam quietas, a inquietação, correria e tal, porque era um dia de recreação, as crianças estavam livres para fazer o que quisessem, então extrapolavam, né, no comportamento. Então, corriam, tal, e as professoras já não sabiam mais o que fazer. Olha, vamos se acalmar, não sei o que, nem ouvidos. A minha professora, Roseles, teve uma ideia. Ela disse: olha, se ele topar, porque o meu aluno, Rodrigo, ele tá com uma fantasia linda de palhaço. Ele trouxe os CDs da Xuxa dele, ele podia subir lá no palco e dançar, né, as músicas da Xuxa para as crianças ver. Aí ela me chamou lá na sala: Rodrigo, vem cá. Só eu e ela na sala, ela disse: você não quer subir lá no palco, dançar para as crianças ver? Você dançar, você ensina as coreografias da Xuxa para elas. Eu disse, eu lembro dessa frase que eu disse: acho que eu não vou conseguir. Professor, eu tenho medo de fazer isso, eu acho que não vai dar certo. Ela pegou na minha mão e disse: Rodrigo, você é um artista, você consegue sim, agora vai lá e dança para aquelas crianças verem. E eu fui assim, com aquele frio na barriga, com aquele gelo no peito. Botaram a música e aquilo era uma sincronia, assim, parece que aquilo foi ensaiado um dia antes. As crianças todas, eu levantava a mão, elas levantavam a mão. Eu fazia a coreografia, elas faziam perfeita junto comigo, e eu no palco comandando aquilo, no palco da escola. Foi lindo, as professoras dançando, as crianças na hora pararam de correr, só prestaram atenção no show, que foi o meu primeiro show sem querer. O meu começo de carreira não foi uma estratégia, nada foi estratégia, nada foi pensado. Hoje eu vou fazer o meu primeiro show, ou estou investindo. Imagina, coitado de mim na época, uma criança. Não tinha rede social, não tinha internet, até tinha, mas era no começo disso tudo, era tudo mato ainda. E eu disse, então eu comecei assim, e foi uma coisa tão linda. Eu fui para casa me sentindo, sabe? Cheguei em casa e disse: mãe, eu subi no palco da escola, eu dancei para todas aquelas 300 crianças me assistindo, eu me sentindo, né? E daqui a pouco o telefone toca, no mesmo dia. Era a dona Emília, uma secretária da escola. Oi, Rodrigo, eu que atendi. Oi, Rodrigo, posso falar com a sua mãe? Eu digo: acho que ela vai falar do show que eu dei lá hoje, eu vou tomar uma surra. Será que eu fiz alguma coisa errada no show? Porque a gente já pensa no pior, né? Oi, dona Claíra, aqui dona Emília, da escola. Olha, o Rodrigo hoje fez uma apresentação na escola maravilhosa para as crianças. A mãe: eu sei, ele me contou. O Rodrigo é assim mesmo, não sei o quê. Ele tá feliz aqui, tá se sentindo artista da Globo. Olha, a senhora não deixaria, não permite que ele venha amanhã, no período da manhã, fazer a mesma coisa que ele fez hoje? Ele nem chamava de show, né? O que ele fez. Você não deixaria ele vir aqui amanhã fazer a mesma coisa na parte da manhã, para as crianças da parte da manhã? Que amanhã é o dia das crianças da parte da manhã, do período matutino, ter o seu dia de recreação. A mãe disse: deixo, se ele quiser eu deixo. Não, a dona Emília disse: não, se a senhora deixar eu vou ver com ele se ele também quer fazer, porque a gente não quer obrigar ele a nada. Mas eu sempre fui muito exibido, né? A dona Emília disse: você quer? Eu disse: eu quero. E eu fui. Com o mesmo frio na barriga, danado, porque eu sempre fui de me desafiar, com o mesmo gelo no coração, fiz o mesmo show na parte da manhã para as crianças. Saindo dali, as professoras que davam aula na minha escola, davam aula em outras escolas também. Então já indicaram para outra escola.
olha, Semana da Criança, tem um menino lá na nossa escola que faz um trabalho assim. Eu nem fazia, aquilo não era meu trabalho. Eu fiz, não foi pensado. Aí a escola de lá me liga. Oi, tudo bem? Você não quer vir fazer? Tá. A outra escola já foi indicando para outra escola, eu fui para uma outra escola, de uma outra escola eu fui para a escola do outro bairro eram escolas de outra cidade. Quando eu vi, eu estava me apresentando nas escolas de Itapema, de Itajaí, de Navegantes, e nunca mais eu parei, nunca mais eu saí da cena artística. Eu não lembro um ano sabático que eu tive de dizer, este ano eu não trabalhei, este ano eu não fiz nada. Eu sempre estive fazendo alguma coisa desde o meu primeiro show, desde o meu primeiro espetáculo para criança. Foi uma coisa tão absurda, foi tão legal, que quando eu ia fazer show nas escolas particulares, por exemplo, as crianças tinham um pouco mais de grana. Quando fazia aniversário, falava para o pai e para a mãe, olha, eu quero aquele menino que fez show na minha escola, eu quero ele na minha festa de aniversário. Na época, assim, os palhaços, os mágicos, os grupos de dança me odiavam da cidade, porque diziam, a festa tem o Rodrigo, então não tem espaço para nós. Porque eu lembro que se tivesse um Papai Noel e um show meu de Natal, as crianças ficavam no show e ignoravam o Papai Noel. Isso era fato. Não sei se era por mim ou se era pela Xuxa, mas eu sempre tive o público todo para mim. Mas eu sempre senti esse frio na barriga, essa coisa, essa emoção que eu dizia. Uma vez eu falei para uma amiga minha, para Juliana, eu disse, Ju, eu não acho que eu não sirvo para isso não, porque eu gosto, eu acho bonito, mas quando eu vou subir no palco, me dá um frio na barriga que eu não sei explicar, me dá um nervosismo. Poxa, se eu gosto de fazer isso, por que eu fico nervoso? Ela disse, Rodrigo, isso é normal. Sabe, Dilma, vai fazer teatro. No teatro você perde tudo isso. Aí um dia eu estava lendo uma entrevista da Madonna, numa revista, que ela disse que ela sente frio na barriga e fica muito nervosa antes de entrar no palco. Até hoje, eu digo, então, eu sou um artista normal, né? Porque aquilo é do artista, essa coisa. Acho que o dia que a gente perde isso, perde a graça, né? E então eu fui fazer teatro numa companhia chamada Baba de Anjo. Eu lembro até hoje. Era no teatro da cidade, né? Eu era até bolsista dessa companhia. Eu ganhei uma bolsa. E era o Ricardo Gamba e Diana Monteiro, eram os meus professores. O Ricardo até hoje em dia, queridíssimo, que eu amo, tá em São Paulo. Ele é diretor, produtor, faz muita coisa. E a Diana Monteiro, que a gente chamava carinhosamente de Bigijo, que era o apelido dela, está em Curitiba, sendo ainda professora de teatro e tal. E eu fui fazer essa companhia de teatro. Então, no teatro, tinha sempre um exercício. A semana que vem tragam um número, façam alguma coisa. E eu achava que ser artista era imitar a Xuxa, então eu só sabia imitar a Xuxa. O número que eu levava era uma música da Xuxa que eu ensaiava em casa. Quer dizer, nem ensaiava, porque eu já sabia de cor tudo aquilo, né? E até que chegou um dia que a professora disse, Rodrigo, chega de Xuxa, né? Vamos fazer uma coisa, um texto, qualquer coisa, né? Você só traz números musicais da Xuxa, não que isso seja ruim, é legal, mas mostra um outro lado artístico teu. Aí um dia ela fez uma pegadinha, ela disse, olha, na semana que vem o Brasil comemora não sei quantos anos, o descobrimento do Brasil. Vocês vão trazer um número, vocês vão fazer uma cena sobre o descobrimento do Brasil. E eu digo, tá bom. Fui para casa, bonitinho, e todo mundo fez uma cena de Pedro Álvares Cabral, nas caravelas, aquela coisa toda, os portugueses. Teve gente que fez até da independência, não tinha nada a ver, era outra coisa, mas fizeram naquele dia. E a Xuxa tinha uma música no CD Tô de Bem com a Vida que chamava Caravela de Cabral. Eu digo, tá aí o meu número. E eu fui, peguei uma bandana, uma bandeira do Brasil, torci, fiz uma bandana, amarrei na testa, bem como a Xuxa usava. Fiz assim, e eu tinha uma chuca, assim, um aplique de cabelo loiro, espalhafatoso, e eu peguei aquela chuca assim, e botei na bandana mesmo, enfiei aqui atrás, e fica aquela chupe de cabelo loiro, enorme.
com aquela bandana, e eu subo no palco e fiz aquele número musical com bandeira do Brasil e tal, caravela de Cabral, que não sei o que. A professora disse, você é danado mesmo, hein? Eu tentei mudar o teu foco, eu não sabia que a Xuxa tinha uma música do descobrimento do Brasil. Então não teve jeito, porque a minha história sempre teve muito entrelaçada com esse amor que eu tinha pela Xuxa, que eu fazia com o pé nas costas. Para mim era muito confortável. Eu trabalhava, fazia o que eu gostava, que era ser artista, aparecer, e fazia imitando uma pessoa que eu amava muito, que era a Xuxa. Então, para mim aquilo era ser artista, aquilo para mim era o grande barato da coisa. E esse foi meu começo de carreira, assim, que eu sempre falo para as pessoas sobre carreira, sobre história. As pessoas às vezes não entendem direito, me questionam, mas que carreira, o que ele fez, né? Ele acha que imitar a Xuxa era uma carreira? Era, porque era um trabalho. Assim, era uma coisa realmente que eu levava muito a sério. Eu acho que até mesmo era um respeito muito grande que eu tinha pela Xuxa, pela figura da Xuxa, então eu queria levar aquilo meio que como um amor realmente muito respeitado pelo palco e pela pessoa que eu interpretei durante muito tempo, né? E com essa demanda aumentando, aumentava a necessidade de investir em produção, mas o que eu ganhava era muito pouco na época, assim, não dava para fazer muita coisa. E eu sempre fui muito criativo, comecei a ter muitas ideias. E, por exemplo, figurinos novos. Eu não tinha como ir na loja de tecido, comprar aqueles tecidos maravilhosos e tal. Eu pegava muita roupa emprestada da Sony, aquela coisa toda. Mas eu queria inventar. Então eu pegava as cortinas de casa da minha mãe. A mãe tinha umas almofadas de cetim brilhosa no sofá. Eu usei todas as almofadas da minha mãe. Eu fui usando de uma por uma. Mãe, posso pegar essa almofada? O que você vai fazer? Eu vou pegar e fazer um negócio. Aí inventava, fazia uma ombreira, fazia um bordado ali com lantejoulas, o lantejoula sempre foi barato, eu comprava, bordava, então eu passava a madrugada acordado bordando roupa, com rendas, com fitas, sabe? Aí pegava toalha de mesa da minha mãe rendada, fazia aquelas mangas rendadas, tipo manga de príncipe, com aquelas golas, aquelas coisas. Eu inventava, se ficava bom, não ficava, se ficava parecido, não ficava, eu inventava. Aí eu queria um microfone de mão, aqueles bem imponentes, bonitos, né? Aí fui na loja, um absurdo, uma fortuna, porque naquela época ainda a inflação era muito alta, era um outro governo, era uma coisa caríssima. E aí eu peguei um cone desses de papel toalha, no fim, encapei com papel preto, colante, comprei na loja de microfone só a cabeça. Na loja de instrumentos musicais eles vendem só aquela cabeça do microfone, quando enferruja, as pessoas trocam. Comprei, colei ali em cima, colei uma fita branca embaixo, assim, no rodapé do microfone, porque todo microfone de artista, que eu sempre fui muito observador, tinha aquela fita branca embaixo, e eu reproduzi um microfone igual e aí eu cantava, porque eu só dublava mesmo, então o microfone não tinha necessidade de ser verdadeiro. Mas eu queria passar, né, a imagem de que era uma coisa realmente bem... Enfim, eu lembro que quando eu quis fazer cartazes para divulgar o show, eu não tinha computador. E eu também não conhecia muito de design, essas coisas, essas pessoas, quem fazia. Imagina, era uma realidade muito distante. Eu estou falando lá de 2005 ainda. Imagina, gente, eu não sabia, por mais que eu tivesse um computador na mão, eu não saberia nem como começar. Hoje eu que crio todas as minhas artes, todas as minhas logos e tal. Tem o Gerson, que cria logos para mim, algumas coisas. Ele fez a logo do filme, fez a logo do Rodrigo Show esse ano, mas geralmente é eu que crio tudo. Então eu quis fazer um cartaz diferente uma vez. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma folha no tamanho A3, que é 2 sulfites assim. Eu peguei uma pilha de gibis que eu tinha da Xuxa, comecei a recortar o que tinha de coraçãozinho, de casinha, personagens e tal, e fui colando. Colei naquela folha toda várias personagens, várias imagens bonitas e tal. E no meio, bem no centro, no centro do cartaz, eu colei uma foto minha. E aí eu levei aquilo com muito cuidado, tudo colado, na copiadora,
para fazer cópias daquele cartaz. Ou seja, eu fiz à mão a primeira arte, eu tenho ele até hoje, guardado numa pasta. Eu fiz à mão. Eu pintei o meu nome, Rodrigo. Gente, hoje eu olho aquilo e digo, que porcaria, mas era o que eu tinha na época, era as armas que eu podia lutar. E hoje eu vendo essa facilidade que eu tenho de criar, de tirar o fundo da foto, de pôr no fundo que eu quiser. Imagina que isso passava na minha cabeça naquela época, mas nem só nos meus sonhos mais absurdos, assim, que eu via isso acontecer no cinema, na televisão, eu fazer isso um dia, coitado de mim. E hoje eu faço esse tipo de coisa. Então, eu acho tão bonitinha essa história do cartaz, porque eu queria ter um cartaz, eu via que todo artista tinha seu cartaz. Eu ia nos shows e tal, tinha lá o cartaz do artista. E eu disse, eu quero fazer meu cartaz. E eu fiz à mão, colando, recortando foto por foto, imagem e tal. Botei minha foto bem no centro e pá, mandei fazer cópias daquilo. Fiz várias cópias. Era assim que foi o começo. No final de 2005, explodiu o lance da Calypso, né, da Joelma. E eu lembro que no final dos shows as crianças diziam assim, tio, toca uma música do Calypso. Eu dizia, do quê? Do Calypso. Eu dizia, eu não sei o que é isso. Não conheço. Eu fazia outro show, Xuxa, 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 aquela coisa toda. No final do show a criança vinha e dizia, tio, tem aí uma música do Calypso? Eu não tinha internet ainda naquela época. Eu digo, mas o que é isso, Calypso? Cheguei em casa, eu digo, alguém sabe o que é Calypso? Aí o meu irmão mais novo, que era fã da Joelma antes de mim, a Joelma, Chimbinha, aquela coisa, a banda Calypso, você não sabe? Olha, vem assistir. Pegou um DVD que tinha lá, me mostrou. Aí no domingo eu já vi eles no Faustão, eu digo, mas você sabe que isso é legal mesmo? E eu me apaixonei de cara, assim. Aí eu comecei a gravar todos os programas que ela ia na televisão para pegar as coreografias e tal. Eu lembro que na época nem tinha ainda na loja de CDs, não tinha os CDs do Calypso, que era uma coisa muito recente ainda. Não vinha para o sul, era muito difícil. Eu encomendei de um catálogo desses de perfume e tal, que tinha um catálogo que era só com artigos, tinha lá o CD da banda Calypso. Tinha o Calypso na Amazônia e o Calypso volume 6 com a música A Lua Me Traiu. Encomendei esses dois CDs deste catálogo, esperei chegar e aí sim eu coloquei no final do show. Comecei a pôr 2 músicas da Joelma, do Calypso e tal, para as crianças dançarem, porque até então eu não sabia. Mas era uma loucura, porque aí as crianças iam, levava bota na mochila, as meninas principalmente, né? E jogava cabelo, e batia cabelo, e aquilo fazia um sucesso absurdo. Aí chegou um momento que era metade do show Xuxa, metade do show Calypso, porque as crianças gostavam muito. Teve uma época que as crianças chegavam pra mim, tio, chega de Xuxa, vamos botar a música do Calypso. Então é assim, 2, 3 músicas da Xuxa, o resto das músicas do Calypso. Teve uma vez que eu tive que fazer um show só 100% Calypso, porque as crianças eram enlouquecidas pela Joelma, pela coreografia, pelas roupas. E aí eu pensei, como que eu vou fazer para adaptar esse show? Porque eu não posso pôr as pernocas de fora, que nem a Joelma, não posso usar salto, porque eu trabalho com criança. E eu estava bem ali na puberdade, né? Entrando na fase adulta, muito pelo nascendo, eu estava todo já peludo, aquela coisa toda. Eu não podia mostrar muita coisa, eu tomava todo cuidado para tapar aqui e ali, para não aparecer nada. E aí, com a Sônia, minha figurinista também, como eu já falei, a gente começou a desenvolver roupas que lembrassem as da Joelma. Então, a gente se inspirou no Prince, no Michael Jackson, no Freddie Mercury, na banda Kiss, geralmente nos roqueiros e no pop lá de fora, que tinha muita referência, as fivelas, as ombreiras, as botas, as coisas. Então eu copiava figurino do pessoal lá de fora para poder imitar a Joelma aqui. Deu muito certo. Durante 5 anos eu fiz shows com as músicas da banda Calypso no começo da carreira e foi muito legal. Na minha cidade, na minha região, não tinha um outro artista que fosse mais requisitado para animar as festas das crianças do que eu. Não acredito. Tinha assim, por exemplo, na época que ressurgiu Patati e Patatá, o par era duro ali. Eu lembro que eu abri muito show pro Patati e Patatá porque eles voltaram, porque eles tinham um grande nome de nível nacional, SBT por trás e tal. Mas eram os únicos que tiravam o meu espaço, porque regionais mesmo eu era
o Xuxa de Santa Catarina. Eu lembro que uma época a correria era muito grande. Eu fazia uma média de 3 a 4 shows por dia. Isso em período de Dia da Criança. Os shows mais caros, porque eu comecei cobrando, tipo, os meus primeiros cachês eram tipo R$30, R$50, né? Na época, com 13 anos de idade, uma criança, hoje em dia R$50 não é nada, mas naquela época, R$50 era muito dinheiro. Você ia no supermercado, enchia um carrinho com R$50. Hoje em dia não, hoje em dia você mal enche uma sacolinha, mas antigamente R$50 era muito dinheiro, ainda mais uma criança de 13 anos, que era o meu caso, né? E aí quando o meu trabalho deu super certo e que eu passei a ser muito requisitado pelas escolas, os shows da semana da criança eram os shows mais caros, que custavam assim, tipo, R$500, R$300. A gente fazia bilheteria às vezes, a escola não queria me pagar fechado, dizia, mas olha, a gente pede R$1 para cada criança, e quem quiser assistir o teu show, paga para ver o teu show, topa? E eu sabia, eu confiava no meu taco, eu sabia que as crianças adoravam ver meu show. Então, assim, tipo 500, 600 crianças levavam R$1, eu vinha para casa assim, com aquele saco cheio de dinheiro. Eu fazia essa média de quatro shows por dia, assim, 2 de manhã, 2 à tarde. Quando a escola era muito longe, era 1 de manhã e 2 à tarde, porque não dava. A maioria desses trajetos eu fazia a pé, pelas ruas de Balneário Camboriú, porque eu não podia andar de carro, eu não podia andar de ônibus, porque eu tenho esse problema, eu enjoo. Então eu não podia chegar num show enjoado. Então eu pegava, enchia uma mala de coisas, roupa, figurino, cenário, lá, e arrastava aquela mala pela cidade toda. E era muita correria, muita correria. Eu lembro que uma vez eu fui me apresentar numa escola no Oeste Catarinense. Uma escola teve condições de me pagar. Outras 3 escolas não tiveram condição de me pagar o preço fechado. Mas fizeram aquele sistema de a criança dar R$1. E essas 4 escolas fizeram uma única festa. E quando eu cheguei na cidade para me apresentar, eu lembro que tinha cartazes meus espalhados assim pela escola, pelos muros próximos da escola. Hoje o show do Rodrigo, show musical, nem era Rodrigo Xuxa na época ainda, o Rodrigo que faz, né, o show com as músicas da Xuxa, aquela coisa toda. O nome Rodrigo Xuxa veio porque quando eu ainda trabalhava com criança, eu odiava quando as pessoas diziam, vem aí a Xuxa. Eu ficava pé da vida com aquilo, porque eu não era a Xuxa, eu não queria. Uma vez teve uma professora que apresentou o show, olha, daqui a pouco o primo da Xuxa vai se apresentar para vocês. Eu lá do camarim ouvindo, digo, essa mulher é uma mentirosa, ela tá mentindo para as crianças. Eu entrei lá, eu peguei o microfone da mão dela e disse, crianças, é mentira, eu não sou primo da Xuxa, eu não sou nada dela, eu sou fã da Xuxa assim como vocês. Porque eu sempre fui muito transparente, eu não gostava de mentir, de falar as coisas que não eram verdade, eu sou assim até hoje. E então veio daí o nome, porque era uma briga muito grande, era Xuxa pra lá, Xuxa pra cá, e eu dizia, tá bom, eu aceito colocar Xuxa no nome, mas eu quero ter o meu nome na frente. Então ficou Rodrigo Xuxa. E aí a diretora dessa escola, eu não lembro o nome dela, mas era muito querida. Ela disse, olha Rodrigo, a gente mudou a estratégia aqui. Nós não vamos mais fazer aqui na escola, nós vamos fazer no ginásio municipal. Porque são 4 escolas. Então foi o meu primeiro grande público, assim. Quando eu subi no palco, eu fui ovacionado por uma plateia de crianças, um ginásio cheio de crianças. Eu acho que tinha 2.000 para mais, assim. Era muita gente. E todas dançando, coreografia, imitando, fazendo e tal. Foi uma coisa incrível, uma coisa linda. Eu senti o mesmo frio na barriga, porque eu nunca me achei capaz de fazer sim, mas de merecer aquilo tudo. Eu dizia, meu Deus do céu, acho que as pessoas confundem o carinho que elas têm pela Xuxa, ou sei lá,
com essa vontade que eu tenho de trabalhar e acabam transmitindo para mim esse carinho todo, porque não é possível, é uma coisa muito bonita. E aí eu fazia shows em prol da APAE, dos orfanatos, enfim, fazia show em todos os lugares possíveis, imagináveis que tivesse criança. O único lugar que eu não fazia show era em presídio mesmo, porque não tinha criança. Esses espaços que recolhem crianças, menores infratores, tudo isso eu fiz. Orfanato, crianças abandonadas, sabe? Enfim, hospital, eu fiz show em hospital, em Itajaí tem um hospital só de criança, então eu fazia o show no hospital. Tinha escola que era bem produzida, que tinha aquelas coisas maravilhosas, palcos com iluminação e tudo. Mas tinha escola que era pobrinha, não tinha muito recurso, então eu juntava as mesas do refeitório e fazia. Eu fazia ali para mim de palco e tal. Toda a escola tinha aquela caixa de som. Ali eu já me sentia um artista, né? Então, e aí eu passei a fazer esse preço assim com as crianças, né? Tipo bilheteria mesmo. As crianças levavam R$1 e pagavam o show, que eu ganhava muito mais assim do que fazendo um preço fechado para a escola. Aí quando chegou ali naquela fase 2008, 2009 que eu te falei que começou tudo a dar muito certo e a demanda de shows aumentou e que eu comecei a ganhar preços fechados, preços aleatórios, enfim, os shows mais concorridos eram os mais caros. Aí eu fui na loja de microfone, comprei microfone de verdade, comprei minha própria caixa de som, comprei aquele microfone auricular que eu achava aquilo muito, sabe, telefonista de motel, assim, eu sempre quis ter um microfone daquele, comprei. Aí comecei a ir a São Paulo, comprar tecidos, comprar acessórios, eu me senti, sabe? E aí os shows já eram temáticos, já tinha uma equipe de festas que ia montar cenário para mim com aqueles arcos de balão. Eu lembro que eu fiz o show ali em 2010, foi o penúltimo. Em 2010 foi o penúltimo show para criança, que foi o Fábrica de Sonhos. E nesse show, uma fada entrava com um livro gigante contando a minha história para as crianças e depois eu entrava, fazia o show. E tinha chuva de papel picado, era uma coisa linda o show. Um ano depois, eu quis encerrar a carreira com as crianças. Eu não queria mais fazer aquele tipo de trabalho. Até de repente eu poderia continuar imitando a Xuxa, mas eu queria fazer diferente alguma coisa. Então eu optei por encerrar a carreira. Isso foi em 2011. 2011 foi meu último tour, que eu intitulei, até peguei emprestado do Sandy Júnior, eu botei o nome do show de Final Feliz, porque foi um trabalho que deu super certo, eu não estava parando porque flopou, eu parei porque eu queria mudar, então eu não queria mais trabalhar para criança por conta de tudo, várias coisas que foram acontecendo. Eu me tornei um adulto, eu já tinha 22 anos, o meu corpo era diferente, a minha proposta já era outra, porque até então era uma criança dançando musiquinhas de criança para outra criança, era legalzinho, bonitinho. Depois um adolescente, né, um jovenzinho dançando para as crianças, que legal, passa. Mas eu já estava um cara barbado, de 22 anos e tal. E aí encerrei a carreira com as crianças em 2011. Fiz o show Final Feliz, era um show lindo. Também todo decorado. No final do show eu recebia as crianças, tinha postal para elas. Aí o postal já era criado na gráfica, não era eu que fazia a arte do postal. E aí foi assim o Zé Fini mesmo, digo, agora não vou fazer mais isso não. E aí em 2012, quando eu ia anunciar o fim mesmo da carreira, no começo do ano, eu falei, eu vou anunciar, porque daí já tinha internet, né? Já tinha rede social, já tinha Facebook, as pessoas já me acompanhavam pelo Facebook. Eu fui anunciar o fim do personagem. Eu disse, agora eu quero fazer outra coisa. E nesse meio tempo que eu ia anunciar o fim do personagem, eu fui no programa da Xuxa. Levei para ela um livro meu com várias fotos da carreira e tal. E eu saí de lá, eu não sei como, não me pergunte por quê, porque até hoje eu não sei. Eu saí de lá famoso na internet. Alguém tweetou de lá de dentro, viralizou. Isso foi numa quarta-feira. Naquela tarde daquela quarta-feira, eu fiquei em terceiro lugar dos assuntos mais falados do mundo naquele dia, no Twitter. Entende? Então eu dei entrevista na época para Portugal, para um site de Portugal, para um site da Espanha. Eu dizia, como assim?
sabe, quando eu saí da gravação da Xuxa, que eu fui para o aeroporto para voltar para casa, eu já senti um ar diferente. As pessoas me olhavam, tipo, é ele, se cutucavam assim, se acotovelavam, é ele, sabe? Quando eu comecei no supermercado, as pessoas, oi Rodrigo Xuxa e tal. Esse Twitter, que ficou muito famoso, que nem era meu, porque eu nunca tive Twitter, de repente a imprensa do Brasil inteiro ligando para minha casa. Ligavam. Aí a minha tia dizia, eu não aguento mais atender telefone, o telefone tá até fora do gancho aqui, hein? Ela ligou pro meu celular. Eu vou dar o teu celular para eles. Aí ela deu. Eu não tive mais sossego. Eu tava em Curitiba, o meu celular não parava. Eu tava na casa de um amigo. E aí eu desliguei o celular, porque eu não aguentava mais tanto telefonema, porque o meu telefone vazou, porque minha tia deu para todo mundo o telefone. Aí ela disse, Rodrigo, por que você está com o seu telefone desligado? Tá todo mundo ligando aqui de novo porque não consegue falar com você. Eu digo, olha, se ligarem, diga que eu tô sem crédito, que eu não consigo atender porque eu tô fora da minha área de cobertura e eu tô sem crédito, não consigo atender. Ah, inventa qualquer coisa. E minha tia falou isso. No outro dia, saiu num site, eu não lembro se foi o Ego ou se foi o R7. Ele não está preparado para a fama. Ele não tem nem crédito no celular. Eu digo, caramba, a minha mentirinha, que são mentirinhas que a gente inventa assim, sabe, bobas, tomou uma proporção. E depois eu fui ver os comentários das pessoas me zoando porque eu não tinha crédito e o meu telefone nem era de crédito. Eu digo, a partir de agora foi ali que eu percebi que eu tinha que tomar cuidado com o que eu falava, porque podia tomar uma proporção que nem eu tinha conhecimento daquilo. E aí eu lembro que uma entrevista que eu dei para uma revista, acho que foi a revista, não lembro se foi a revista Viva Mais e tal, e questionaram a respeito da minha mãe. O que sua mãe acha disso? Eu disse, olha, a minha mãe, ela gostaria que eu fosse, assim, tipo, que eu estudasse, tivesse uma vida, levasse uma vida normal, como de todo mundo, trabalhasse e voltasse para casa todos os dias, aquela coisa toda. Minha mãe não gostaria que eu vivesse nessa loucura de viagem, de show aqui, show ali e tal, e ficar semanas sem me ver, sem falar comigo. E a matéria, assim, tipo, o título da matéria foi A Mãe Não Aceita Ele do Jeito Que Ele É. Eu digo, meu Deus do céu, eu falei mal da minha mãe. Só que na matéria estava realmente exatamente o que eu falei, só que, mas para um jornalista desse, uma vírgula é um texto, né? E na hora minha mãe me ligou assim, enfurecida comigo. Como que eu não te aceito? Eu sempre te apoiei, eu sempre deixei você ser o que você quisesse. Eu digo, mãe, não foi isso que eu disse. Eu disse para a revista que você gostaria, como você sempre fala para mim, não só para mim, mas para todos os filhos, que estudasse, ficasse em casa, trabalhasse e voltasse todo dia para casa. Foi isso. Mas a matéria vendeu a ideia de que minha mãe... Aí veio as pessoas falando que eu fui expulso de casa. Eu ouvi tanta mentira a meu respeito. E nesse meio tempo, porque eu não tinha tempo para desmistificar essas coisas, então eu deixava acontecer. Aí começaram a ligar as boates. A gente quer show, a gente quer show. Eu dizia, gente, mas peraí, eu faço show pra criança, eu não sei fazer show em boate. Eu vou vestir de palhacinho, eu vou tomar tomatada nas boates gay, né? Não, faz o seguinte, prepara um show. Aí onde veio, realmente eu me vesti mais com roupas femininas, coloquei cílio postiço, um corcelê mais apertado e tal. Foi bem na época que a Xuxa fazia aquele espetáculo do Monange Fashion Tour. Então eu me inspirei muito naquele espetáculo de corcelês, aqueles crucifixos enormes, cartolas, aquelas botas até o joelho e tal. Então eu pensei, bom, vou fazer isso, não deixa de ser Xuxa. Então eu não consegui parar naquele momento que eu queria parar, porque seria muita burrice da minha parte parar no momento que a coisa deu certo. Pô, eu lutei 10 anos para aquilo e quando deu certo eu ia parar. Então eu procrastinei o fim do personagem por mais algum tempo, até que as pessoas esqueceram e foi diminuindo a demanda de shows e tal. Então eu fiz show pelo Brasil todo. Era Recife, era Fortaleza, era Salvador, Porto Alegre. Aí eu fazia show nos interiores também. Fui, sabe, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fiz show na The Week do Rio de Janeiro. Sabe o que é isso? Uma casa
assim, eu ia falar uma palavra, não pode. É uma casa de nome, sabe? Eu fiz show em Brasília, numa casa maravilhosa, com uma estrutura. E aí ganhava muito dinheiro. Aí de 500, imagina, o cachê foi para muito mais, dobrou, triplicou, quadriplicou os cachês e as boates pagavam assim, de boa, ninguém falava nada. Comecei a ser convidado para eventos, as pessoas queriam que eu fosse, mas tá, o que eu vou fazer? Vou dar show? Não, você só vem, dá close, toma uma taça de champanhe e vai embora. Lá eu ganhava R$1.000, R$2.000 para estar nesses eventos, como o Rodrigo Xuxa. Eu acho até que o Rodrigo Xuxa, ele conseguiu ser, eu falando agora na terceira pessoa, sendo eu, né? Engraçado isso. Ele conseguiu ser uma coisa além da Xuxa. Existia a Xuxa e existia o Rodrigo Xuxa, que não tinha muito mais a ver com a Xuxa, porque as pessoas criaram uma certa imagem em cima de mim e tal. E aí começaram os programas de televisão ligar. Ligou Eliana, quer dizer, não Eliana em pessoa, mas a produção ligou. Aí o Ratinho queria que eu fizesse, eu não quis. Eu disse não pro Ratinho. O Pânico na TV queria, eu disse não pro Pânico, porque eles queriam fazer uma zoação, eu não quis. Aí fiz Legendários, eu fiz Manhã Maior, eu fiz Hebe Camargo, fiz o programa da Luciana Gimenez, enfim, e fazia programas também regionais. Todo lugar que eu ia tinha sempre um programa de TV da cidade e tal, que me entrevistava e tal. Então eu era um assunto, mas eu acho que desse período todo, quando minha ficha caiu mesmo, que eu acho assim que eu percebi o tamanho da proporção do que tinha tomado, foi quando eu fui no programa da Hebe, né? Mas eu não fui como convidado e tal. Eu fui na plateia, porque de tanto que eu pedi pro moço que trabalhava lá, eu disse, olha, quando tiver uma brechinha, que eu conheci ele quando eu fui fazer o programa da Luciana Gimenez, ele estava organizando a plateia. Eu disse para ele, olha, quem é que organiza a plateia do programa da Hebe? Ele disse, sou eu mesmo. Eu digo, menino, você não sabe o sonho que eu tenho de conhecer a Hebe Camargo. Ah, vem aí quando tiver gravação, você vem, eu deixo você entrar. Bom, aí eu tinha um show em Recife, era um dia de maio, que eu não lembro, e no dia seguinte seria a gravação do programa da Hebe. Então, assim, só que a minha passagem estava comprada de volta para Balneário Camboriú. E aí, lá no aeroporto mesmo, eu disse, olha, na escala em São Paulo, graças a Deus teve uma escala em São Paulo, não era um voo direto, eu vou ficar em São Paulo. Então, a minha mala, eu preciso dela. E aí, acho que não deram muito ouvido pro meu caso. Na escala em São Paulo, falaram assim, você que for descer em São Paulo, né, retire sua mala na esteira, aquela coisa toda. Você que vai para Navegantes, permaneça no voo. E eu desci, porque eu ia ficar em São Paulo. Só que a minha mala foi para Navegantes. E aí, como que eu ia no programa da Hebe sem roupa, sem maquiagem, sem nada, tava tudo na mala. Aí eu falei do meu caso, eu disse, olha, eu falei para eles que eu ia descer aqui, surgiu um compromisso para mim aqui em São Paulo, eu preciso ficar em São Paulo, eu preciso da minha mala foi para Navegantes, a minha mala não está na esteira. Quando eu vi toda a mala passando, ia passando mala, daqui a pouco uma mala foi acabando, foi ficando sem mala, ficou uma mala rodando que não era minha, daqui a pouco recolheram aquela mala, eu disse, pronto. Tô ferrado. Nessa de aeroporto, que eu gosto é que o passageiro sempre tem razão, né? Então, eu fiquei esperando no aeroporto horas até que um voo viesse de Navegantes para São Paulo e eu pudesse, enfim, pegar a minha mala. Aí fui para casa de uma amiga, no dia seguinte eu fui gravar o programa da Hebe Camargo. Me fizeram muitas recomendações. Olha, não procure, se a Hebe... Você vê a Hebe perto, você não fala com ela, você não abraça, você não dá selinho, você só olha. A Hebe hoje é tipo exposição, não pode pôr a mão, porque ela já estava naquela fase bem debilitada da doença. Já visto que ela faleceu 4 meses depois desse nosso encontro, então ela estava realmente nas últimas ali. Digo, tudo bem, meu Deus, só de ver ela de perto, para mim já é uma grande coisa. A Hebe virou assim... Quem é aquele loiro na minha plateia? Aí alguém lá da produção disse, é o Rodrigo Xuxa.
Rodrigo Xuxa na minha plateia. Ela levantou do sofá com um salto enorme, veio até ali na plateia e me abraçou. Aí eu levantei da cadeira, falei, Hebe, eu te amo. Ela, você me ama? Eu amo. Quer um selinho? Eu digo, meu Deus. Olhei pra produtora, que tava no cantinho ali, né? A produtora fez, se ela quer, vai, aproveita, o momento é teu. Aí ela veio, me deu aquele abraço maravilhoso. Já veio de braços abertos, e eu fui de braços abertos ao encontro dela. E ela me deu um selinho, assim, sabe? Conversou comigo, perguntou da minha carreira. Ela disse, a Xuxa sabe disso? Eu disse, sabe, eu já estive com a Xuxa. E eu muito emocionado, não sabia o que falar, eu fiquei totalmente babaca na frente da Hebe. Eu fiquei assim, voltei a ser uma criança de 13 anos e sem experiência alguma com palco, sem nada. Eu sentia como se eu estivesse flutuando. Eu dizia, não, isso não é real, eu estou sonhando, eu acho que eu estou sonhando. Na saída, ainda fui tirar uma outra foto com ela, porque ela gravou 2 programas naquele dia, foram os 2 últimos programas que ela fez na vida. E ela já estava com o vestidinho branco, assim, de paetê, maravilhosa. Aí ela disse pra mim, volte mais vezes, tá? Assim, de longe ela falou pra mim, eu falei, pode deixar que eu volto. Infelizmente não deu tempo de voltar mais vezes. Porque 4 meses depois ela foi embora, né? E foi um momento muito legal, porque eu não imaginava que aquilo fosse acontecer um dia. Eu queria muito, mas eu achava um sonho muito distante, assim, porque realmente era uma coisa que eu queria muito. E quando eu vi aquilo acontecer, eu saí da Rede TV aquele dia me sentindo assim a melhor pessoa do mundo, muito orgulhoso, mas não, sabe, no melhor sentido da palavra orgulho. Eu dizia, puxa vida, realmente hoje eu me considero uma pessoa conhecida, uma personalidade, né? A Hebe Camargo me recebeu, me deu um selinho, e isso era para poucas pessoas, era para grandes estrelas. E aí, numa reprise do Serginho Groisman, quando ela já tinha falecido, eu vi uma entrevista que ela deu para ele lá em Fátima, em Portugal. Ela disse assim, quando eu não vou com a cara da pessoa, eu não chamo de gracinha e não dou selinho. Ela pegou assim e me disse que gracinha que ele é, e me deu um selinho. Então esses 2 selos de Hebe Camargo de garantia eu recebi, o gracinha e o selinho. E nesse tempo eu sonhava muito em encontrar com a Xuxa, porque eu já tinha visto ela assim de perto. Mas o meu sonho era tirar uma foto com a Xuxa, que eu não tinha uma foto digna com a Xuxa, né? Todo fã tinha. Uma vez eu fui, peguei uma fila enorme no Projac, entrei, participei da gravação. E teve um segurança lá que disse pra mim, você já tirou foto? Eu disse, eu? Você já tirou foto, pode sair. Eu digo, eu não tirei foto. Tirou assim, pode sair. Aí eu perdi a chance, porque ele me confundiu com alguém que já tinha tirado foto. Muito despretensioso, eu voltei lá, já era Rodrigo Xuxa, consagradíssimo no Brasil, já tinha feito Eliana, Hebe Camargo, e eu voltei lá para participar da plateia. Eu fui barrado na Rede Globo. O cara falou pra mim da plateia, não querem você aqui de jeito nenhum. Eu disse, mas por quê? O que foi que eu fiz? O que você fez? Você tá famoso no Brasil inteiro. Você vem aqui, aparece aqui, depois vai para as outras emissoras, a Globo, você vai chamar atenção, a não ser que você mude de roupa, coloca um boné, se transforma, porque a tua figura chama muita atenção, entende? Eles não querem deixar você entrar. Poxa, eu fiquei tão arrasado. Eu tinha feito um show em Brasília um dia antes. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Fiquei muito triste, muito arrasado lá fora, sentado na calçada da Rede Globo. Assim, tinha o Projac e eu sentado na calçada, imaginando, digo, meu Deus do céu, será que não é para eu ver a Xuxa nunca na vida? Será que eu nunca vou conseguir tirar essa foto com a Xuxa? Poxa, era uma coisa que eu queria tanto, que coisa difícil. Pô, eu já dei até um selinho na Hebe. Por que eu não consigo tirar uma foto com a Xuxa? E aí, muito sensibilizados com eu lá fora, né, aquela coisa toda, os fãs entraram na gravação, alguns fãs que são meus amigos até hoje,
e falaram: Xuxa, o Rodrigo tá lá fora. Não deixaram ele entrar. Ele tá muito triste, tá muito arrasado, tá chorando. E a Xuxa disse: tadinho, gente. Porque o Jânio, um amigo meu, tem um vídeo desse momento. É uma pena que eu não tenho esse vídeo, senão eu ia mostrar. A Xuxa disse: tadinho, eu não posso fazer nada. Mas olha, a única coisa que eu posso fazer é, quando acabar a gravação, pedir para que ele venha aqui atrás, né? Eu atendo ele aqui. Mas não pode participar da gravação, tudo bem, mas é que, enfim. Aí a Xuxa mandou esse mesmo cara que me barrou, tadinho, que ele também não tinha culpa, alguém da chefia mandou me barrar. Esse mesmo cara foi lá fora, o Claudinho, querido, um amor de gente, eu adoro ele, não tenho nada contra ele. Um fofo, adoro o Claudinho Silva. Mandou o Claudinho lá fora e Claudinho disse: menino, você revolucionou a Rede Globo hoje, hein? Eu digo: hã? Ele é. Xuxa comprou uma briga por causa de você. Eu digo: como assim? Você vai entrar. E você não vai participar da gravação, mas você vai lá pra trás, nos bastidores, falar com a Xuxa. Aquela hora, menino, quase fiz tudo nas calças, né? E aí ele me botou assim, num corredor bem escuro que tem atrás do palco. E eu vi aqueles X gigantes assim do cenário. No final da gravação, desculpa, vi aquele X enorme, uma produção inteira, uma equipe ali atrás. A Xuxa encerrou a gravação e eu vi a Xuxa descendo uma escadinha que tinha do cenário do programa, porque o palco do programa era alto, as pessoas ficavam num buraco, então a Xuxa ficava tipo num palco mesmo. Então ela desceu numa escadinha ali. E ela já veio me abraçando, assim, falando meu nome. E foi um momento muito, mas muito mágico. Eu acho que ali eu poderia parar já com tudo. Eu não precisava fazer mais nada. Porque o meu sonho estava completamente realizado. Eu fico muito emocionado porque também é uma chance, é um privilégio para pouquíssimas pessoas. Você ter 10 minutos ali falando com a Xuxa, porque ela ficou conversando comigo de boa. E foi uma coisa muito linda, muito linda. E ela toda preocupada. Como é que você tá aqui no Rio? Você tá com alguém? Você tá para onde que você vai? Para onde que você vai agora? Eu disse: não, Xuxa, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô com o pessoal da caravana, eu vou voltar para São Paulo e tal, de São Paulo eu volto para Santa Catarina, e eu só queria realizar o sonho de tirar uma foto com você. E era um sonho, parecia um sonho, assim, eu vi a Xuxa na minha frente, descendo uma escadinha e vindo na minha direção, sem ninguém para atrapalhar, sem ninguém para contar tempo, dizer qualquer coisa. E foi muito, muito emocionante, assim, foi realmente uma coisa que não... Até hoje, quando eu olho a foto, embora as pessoas hoje em dia me julgam ou acham que de repente eu não sou mais fã porque eu parei de imitar ela, acham que eu não tenho, não sinto mais nada por ela, por eu não citar tanto ela nas minhas ações, mas cada vez que eu olho aquela foto eu digo: puxa vida, acho que Deus gosta muito de mim, porque isso não é para qualquer um. Esse privilégio que eu tive, esse tipo de foto com a Xuxa, esse tempo que eu tive com ela, é uma coisa que poucas pessoas tiveram também. E sempre foi muito grande esse amor. Tudo começou por causa dela. Esse momento foi muito mágico. Teve o lado bom, que foi encontrar com a Xuxa e tal. E a realização de um sonho de um fã. E teve o lado ruim, porque foi um privilégio. Eu, como fã, tive um privilégio. Não sei se pela exposição que eu estava na época, eu não sei se pela a mídia toda, tudo que eu fazia na época
virava notícia, até quando a Xuxa ficou morena, eu fiquei moreno, o site Ego noticiou isso, entende? Então era uma coisa que realmente viralizou. Então eu não sei porque eu tive esse privilégio, mas eu tive. Então alguns fãs entenderam o quê? Ele é tão fã quanto a gente, por que ele pode entrar lá atrás, tirar uma foto com ela, abraçar ela e a gente não? E eles começaram a me perseguir por conta disso. Depois dessa foto, depois que eu saí do Projac, aquele dia, que agora Estúdios Globo, não se fala mais Projac. Depois que eu saí da Globo, aquele dia eu já comecei a sentir olhares diferentes, assim, tipo, sabe, você me paga. E eles começaram a me perseguir mesmo, assim, violentamente, ligavam pra minha casa, me xingavam, mandavam recados, falavam muito, me insultavam muito, falavam muita coisa ruim a meu respeito, pediam, mandavam eu parar de imitar ela, mandavam eu não sei o que, e chegaram ao absurdo de me ameaçar e às vezes se passar por produção da Xuxa no telefone, dizendo, me proibindo de imitar ela, porque senão eles iam me processar. Aí eles viram que não adiantava, eles falaram que a Xuxa falou mal de mim, um monte de coisa, assim, mas foi uma perseguição terrível. Eu acho até que eles me venceram não pelo medo, mas pelo cansaço mesmo. Porque aí, aquela vontade que eu tive lá atrás, em 2010, né, de parar. E aí eu comecei, a minha agenda bombando, e eu digo, poxa, mas hoje em dia eu não estou mais sentindo a mesma energia, a mesma coisa gostosa que eu sentia. Mudei de público, eu gostava mais com as crianças, eu já queria parar lá mesmo. Quando chegou ali em 2014, aí a Xuxa mudou de emissora, foi para Record, eu digo, acho que esse é o momento de encerrar aqui, entendeu? Eu me eternizo com a Xuxa lá na Globo. E eu parei, assim, meio que obedecendo ao que os fãs me pediam, que era parar de imitar ela e não falar mais nela. Eles não queriam que eu falasse, não queriam que eu fizesse mídia em cima da Xuxa, porque eles achavam que eu aproveitava dela para ganhar status. Era alguma coisa assim. Então eu parei de imitar, eu parei de fazer e em seguida, como todo bom ariano, que a cabeça 1000 por hora, né? Eu já comecei a pensar num projeto novo para mim. Eu queria fazer alguma coisa, eu queria estar diante do público, fazendo alguma coisa, produzindo. E aí eu criei o Rodrigo Show. Mas ele não tinha nome ainda, não era o Rodrigo Show, eu não tinha ainda a pretensão de ser um programa na web. Eu queria fazer uma coisa diferente. E aí eu comecei a pesquisar vários canais, assim, tipo Camila Coelho, que eu gosto muito, Carol Pinheiro, e fui vendo, fui me inspirando, assim, para apresentar. E aí ele foi tomando forma, aí eu quis fazer, tipo, um programa de TV na web, era uma coisa que não tinha ainda. Hoje em dia tem, mas eu não sei se na época tinha, enfim. E na época me falava, isso não vai dar certo, um formato televisivo para internet, ninguém quer ver TV na internet, enfim. E o primeiro dia eu gravei um piloto, para ver se era aquilo mesmo, se eu ia gostar, se ia dar certo. E eu assisti e não gostei de nada, e regravei tudo de novo no outro dia. Foi meio que um teste de câmera, assim, porque eu gravei com a mesma roupa, gravei tudo exatamente os mesmos quadros, tudo de novo no dia seguinte. E aí deu certo, assim. Só que os primeiros programas Rodrigo Show dava muito trabalho para fazer. Os 2 primeiros meses, a primeira e a segunda temporada deu muito trabalho para fazer, porque era muito minucioso, eu queria levar um conteúdo legal para as pessoas. Então, eu fazia receita num programa só, 4 dicas. Receita, dica de beleza, uma dica de, sei lá, maquiagem e uma de moda, ou uma exposição ou qualquer coisa. E gravar tudo isso, e tempo para gravar tudo isso, e enfim, eu enlouquecia o Andres, que editava para mim os vídeos. Na época eu tinha o Guilherme também, que me ajudava muito, e ele meio que dirigia o programa. Então, eu estava fazendo uma coisa que era o meu sonho, mas eu não estava sendo eu, porque o Guilherme, por exemplo, quando eu fazia uma gracinha, assim, uma piada, uma coisa que saía do eixo ele cortava e dizia, não, faz de novo, que não fica de palhaçada não, faz a coisa séria. E eu fiquei uma coisa meio engessada, assim, eu não sabia, né,
bem naquela coisa de uma criação de uma nova personalidade para mim, eu meio que não podia ser eu, assim, era uma coisa engraçada. Em 2017, 18, quando eu peguei as rédeas do Rodrigo Show na minha mão, eu digo, não, agora vai ser do meu jeito. E tirei todos esses quadros de dica, porque dava muito trabalho. A receita, por exemplo, tinha que ter uma pronta para apresentar, porque não ia ficar esperando assar uma coisa ali, né, 40 minutos. Tinha que ter uma em andamento e uma para começar na frente da câmera. Ou seja, eram 3 receitas e a gente ficava comendo a semana inteira aquilo, porque não tinha uma equipe inteira para comer aquelas coisas. Então a gente ficava comendo uma semana, um patê que eu fiz, alguma coisa, enfim. Era horrível. E aí quando eu peguei... quando eu comecei esse projeto foi uma coisa engraçada, porque eu sentei com as pessoas assim que trabalhavam comigo direta e indiretamente na época. Eu disse, olha, estou encerrando o personagem e eu vou fazer um programa, assim, alguma coisa na internet. Não tinha nome ainda, não era Rodrigo Show, mas eu quero fazer alguma coisa para entrevistar as pessoas. Eu acho que eu vou para São Paulo, no começo do ano que vem eu me mudo para São Paulo, eu vou entrevistar a Mara Maravilha, eu tenho um contato que de repente pode me levar até a casa dela, eu sei onde mora a Rita Cadillac, eu posso falar com ela também. As pessoas começaram a me olhar assim, tipo, esse cara é doido? Ele tá falando que vai entrevistar a Mara Maravilha na casa dela, a Rita Cadillac. Tipo, mais uma vez eu sonhando meio que sozinho, porque embora eu sempre ouvia das pessoas, se tratando de Rodrigo, eu não duvido nada. Eu fiz exatamente tudo que eu gostaria de fazer, eu fiz. O Rodrigo Show não foi meu primeiro programa, já fiz isso em 2012, nos meus momentos, devido àquela fofoca, aquela coisa toda que as pessoas inventavam de mim na época, tanta mentira. Eu fiz o Rodrigo, os meus momentos, justamente para as pessoas me conhecerem. Eu contei a minha verdadeira história. E não fez sucesso, ninguém assistiu, porque, claro, aquilo não ia gerar... A verdade não ia gerar uma coisa boa, um like, né, uma lacração. Então, as pessoas preferiam acreditar no que um Twitter falso que não era meu falava, do que o que eu realmente verdadeiro falava. E ali eu percebi que não adianta querer lutar contra a ignorância das pessoas. Então, o Rodrigo Show já foi diferente, foi um programa meu, mas não era voltado para a minha história. No começo eu não quis isso, eu não quis que fosse uma monopauta, longe de mim querer que fosse uma coisa documental, mas eu trouxe para as pessoas informação, entretenimento, sabe? Eu fiz exposição, eu fiz várias coisas muito legal. Veio a ideia, eu estava vendo muitas blogueiras mostrando o closet, mostrando as viagens, o dia a dia delas, algumas coisas assim. Eu não abro muito minha vida particular enfim, não abro mesmo. Mas eu comecei a mostrar algumas coisas da minha vida particular, como o meu guarda-roupa, algumas viagens que eu fazia e tal. E isso deu muito certo. De 900 inscritos eu fui para 5.000, assim, em questão de um ano. Isso já para 2018, 2019. E aí veio Divas que Inspiram, a nova temporada, o quadro reformulado, porque ele já existia desde o começo do Rodrigo Show, mas ele era diferente. Tipo, eu visitava um fã de uma pessoa que era a diva que inspirava ele. E tomou esse novo formato, que foi um formato biográfico. Eu contava a história das divas no programa. E a gente fez quase 20. Assim, eu tenho 20 biografias narradas de mulheres, de personalidades conhecidas, de pessoas da música, ou seja, da televisão, da moda, apresentadoras, aquela coisa toda. E é um projeto que me deu muito trabalho para fazer. Só que ele fez muito sucesso. Ele virou um meme, né? Porque no último programa da primeira temporada, eu fiz um apanhado de todos os programas falando o nome delas. E eu disse, o Rodrigo Show e o quadro Divas que Inspiram, tenho o prazer e a honra de homenagear. Aí foi Angélica, Sandy, Eliana, Paula Fernandes, enfim, todos os nomes. E só esse pedacinho, eu falando os nomes das divas, virou um meme. Até hoje eu não entendo porquê, tipo, eu não vejo a menor graça nisso. As pessoas me marcam muito em perfis conhecidíssimos, assim, tipo, sabe?
que tem aí 200, 300 mil, 500 mil seguidores, colocam esse meu vídeo, minha avó tentando acertar o meu nome. Eu não vejo graça nenhuma. Eu fazendo conta para ganhar um mês grátis na Netflix, com vários nomes. Angélica, Sandy, Eliana, Paula Fernandes, Adriane Galisteu, Joelma, Mara Maravilha, Ivete Sangalo, Dercy Gonçalves. O quadro me deu um trabalhão para fazer e as pessoas pegaram essa parte e memetizaram, ou seja, o que eu fiz não valeu de nada. O meme foi o que fez. Então as pessoas vêm falar para mim, eu adoro divas que inspiram, aquele que você fala o nome de tudo elas. Eu falo porque eu contei a história de todas elas, mas não adianta querer explicar. Mas eu acho que esse ainda é um lado bom. É um lado legal da coisa, que é uma brincadeira saudável. As pessoas fazem um meme ali, é legal virar meme. Mas dentro desse meio, dessa brincadeira, desperta muito o ódio das pessoas, né? Eu sou muito taxado, eu sou muito vítima. Gente, eu leio coisas horríveis a meu respeito na internet, no Twitter principalmente. Eu leio coisas e eu digo, de onde que eles tiram isso? Eles mentem a minha idade, eles mentem sobre o meu caráter, eles mentem sobre... Eles falam que eu fiz plástico, eu nunca fiz plástico, eles falam que eu uso uma peruca, que esse cabelo não é meu, não é verdade, que eu tenho mais de 45 anos, que, sabe, que eu sofro de não sei o que, de transtorno. E eu fico, gente, da onde? Quem foi que deu esse laudo para eles? Porque isso nada é verdade. Mas aí eu lembro lá dos meus momentos, o primeiro programa que eu fiz para tentar provar uma história que não deu em nada, e foi onde eu aprendi que a gente não consegue lidar e lutar contra a ignorância. É muito difícil. Você luta contra qualquer coisa, mas eu acho que contra a ignorância das pessoas é a coisa mais difícil de se lutar. Principalmente na internet, que você não sabe com quem você está lutando, você não sabe com quem você está lidando, você não sabe quem está ali do outro lado. É dificílimo lutar contra uma coisa que você não sabe nem o que é. Então, eu meio que deixo para lá isso, eu ignoro, porque... o meu trabalho é muito gostoso de fazer, eu recebo muito carinho em meio a tudo isso, né? E mais uma vez eu consegui me destacar. Você vê, Pablo Vittar curtiu meu vídeo, eu falando o nome das divas, virou meme, foi compartilhado em todas as páginas possíveis aí. Eu fiz um vídeo falando sobre ter um filho gay ou um filho bandido. Eu prefiro ter um filho bandido do que ter um filho gay. Pensa comigo. O bandido é protegido pelos direitos humanos, ou seja, ninguém toca nele. E se ele for preso, lá ele tem direito a 3 refeições por dia, banho de sol e um advogado à sua inteira e total disposição. E se ele se comportar direitinho, ele pode sair para comemorar as festas, tipo o Dia dos Pais, Dia das Mães. Não interessa se ele matou o pai e a mãe, ele pode sair. O danadinho ainda pode receber visita íntima e no período em que fica preso não precisa se preocupar em pagar aluguel, água, luz, telefone, imposto. Não é uma maravilha? Pensando por esse lado, realmente compensa muito mais ter um filho bandido do que ter um filho gay. Pra que serve um gay? Gay só trabalha, estuda, paga os seus impostos, consegue abrir o seu próprio negócio e ainda dá emprego para um monte de hétero. Faça-me o favor. O gay ama o pai e a mãe e ainda adota o filho que um hétero fez e jogou no lixo. Realmente, ter um filho gay é uma vergonha para a sociedade. Ainda bem que esses gays, quando morrer, vão tudo pro inferno, porque o bandido não. O bandido, o pastor vai lá, ora por ele na cadeia e tá tudo certo, ele tá salvo. Ame, cuide e proteja o seu bandidinho. Agora, cuidado para ele não virar gay, viu? Isso aí, se ele virar gay, ele tá perdido. Se inscreva no meu canal, tá? Senão você vai pro inferno também. Esse vídeo roda até hoje toda a página, tudo que é o WhatsApp, tudo que você possa imaginar. Tem uma pessoa que publicou, só na minha página, ele já está com mais de 500 mil de visualizações, mas tem uma página que publicou ele que está para mais de 2 milhões de visualizações. Eu nunca tive esse tanto de visualização quando eu imitava a Xuxa. E com essa minha liberdade profissional, onde eu pude assumir minha personalidade e ser o Rodrigo, ter o meu nome, tirar o Xuxa do meu nome, mas ser o Rodrigo apresentador, vieram muitas propostas. Eu fiz várias parcerias com uma distribuidora de bijuterias que lançou 3 coleções de bijuterias
com o meu nome, minha assinatura, eu escolhi as peças, fiz linhas de corcelês para as mulheres, foi muito legal, durou pouco, mas foi muito bacana. As revistas que eu fui lançando, virei livro de TCC de faculdade, enfim, álbum de figurinhas agora mais recente, e o boneco e tantas outras coisas que quando eu imitava, eu nunca imaginava que eu teria isso no meu nome, assim, com a minha imagem. Isso é muito legal. Muito bacana. Eu acho que esse é o lado bom de trabalhar para o público, de trabalhar para as pessoas, é você ter a liberdade de fazer o que você gosta, e de levar essa ideia para as pessoas. Olha, tanta gente comprou meu álbum de figurinhas agora, recente. Eu fiquei muito feliz, assim, de ver para tantos lugares que foi, onde eu consegui chegar, né? Onde as pessoas me recebem de uma certa forma em suas casas. Isso é muito legal. Tudo que eu tinha sonhado lá no começo do projeto aconteceu. Eu fui entrevistar a Mara, como eu queria, na casa dela. Mara, maravilha! Que delícia! Maravilha! Obrigado, acima de tudo, você me receber aqui na sua casa. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Não será a última. Por esse carinho que você tem comigo. E sempre, né? Sempre, desde que eu era pequeno. Então, você é uma eterna criança pra mim. Sou eterno pequenininho da Mara. E eu sou sua fã. Eu curto o seu trabalho, eu curto a sua arte, eu curto a sua vibe. E é verdade, nas suas redes sociais eu te sigo e sempre que você me solicita, adoro. Eis-me aqui. Adoro. As apresentadoras. É tão gostoso. E, olha, você tem aquela primeira foto quando eu estava na igreja, acho que era na igreja Batista lá da sua cidade. Tenho. Essa Camboriú, foto Como é? É Camboriú? Balneário Camboriú. Isso. Mas eu tô assim, te abraçando. É a mesma coisa, assim, que eu sinto vontade de fazer. É uma delícia, sempre. Eu quero, Rodrigo, que você saiba que eu estou dando essa entrevista para você porque, de fato, eu tenho muito respeito por você. Eu te acho, eu tenho certeza que você é um profissional, que você tem um espaço todo seu, tá? Que você tá aí na batalha com o seu canal, com suas redes sociais, mas o que é para ser seu vai ser seu. E foi um momento muito mágico, inclusive essa roupa que eu tô usando hoje é dela, ela me deu. Naquele dia, ela usou, né, essa peça, esse conjuntinho. Eu tenho muito carinho por ela. Tenho, assim, um respeito muito grande por ela, um amor muito grande por ela. É difícil dimensionar, assim, em palavras, realmente, o carinho que ela teve comigo. Mesmo com tantas críticas que as pessoas fazem a ela, teve um grande símbolo gay que disse não pro meu canal. Não vou dar entrevista porque o canal é pequeno, eu não dou entrevista para quem está começando. E a Mara não, a Mara recebeu um fã na casa dela, deu entrevista para um canal que não tinha nem 1000 inscritos na época. Isso é amor, isso é carinho, isso é uma recíproca muito verdadeira. Então, quando as pessoas falam alguma coisa dela para mim, eu digo, olha, não é a mesma Mara que eu conheço, porque ela é realmente uma pessoa iluminada e que colaborou muito para a minha história, para as coisas. Talvez ela nem saiba disso, mas tantas oportunidades que ela me deu. Às vezes, quando ela fala, cita o meu nome em alguma coisa, eu já fico super feliz, porque ela é um ícone da minha infância, da minha juventude. Eu amo as músicas e, de repente, eu poder ter esse contato mais próximo com ela é muito legal. A Rita Cadillac também, adorava os vídeos dela no canal, achava super engraçado. Eu sempre tive vontade de entrevistar ela, de bater um papo com ela, e me tornei, assim, uma pessoa que eu ia na casa dela e eu nem tipo fotografava isso, de tão comum que se tornou. Eu dizia, Rita, posso ir aí? Ela, pode, sabe? E a gente passava a tarde conversando, ia tomar café, aquela coisa toda, sabe? E era uma pessoa que eu admirava muito ali. Rita Cadillac, eu primeiro de tudo quero agradecer o seu carinho, me receber aqui na sua casa. Que bom. Gostou? Amo. Tô amando. Então tá ótimo. Porque eu liguei pra ela, gente, e eu pensei, será que ela vai me atender? E me atendeu. O Lu, Luciano Nassim, o Hugo e Thiago, que são pessoas que eu conheço há mais de 15 anos. E eu ia nos shows e, sabe, era muito legal. A gente já tem uma relação de amizade há muito tempo e, de repente, eles deram uma entrevista pro programa.
a gente ficou até meio bobo, assim, tanto eu quanto eles, porque a gente não sabia o que falar, porque sempre quando as pessoas me perguntam quanto tempo que você conhece o Hugo e Thiago, eu digo, quanto tempo tem a dupla Hugo e Thiago, né? Porque a gente se conhece desde sempre. Hugo e Thiago, que prazer. Que legal te rever, mano. Quanto tempo, né? Você errar o Hugo e Thiago? Não, imagina. E Gente, esse cara errar, ele merece uns tapas na bunda, porque esse cara aqui, a gente se acompanha há quanto tempo? Que você faz parte da família Hugo e Thiago e a gente também te acompanha. não, nem precisa contar. Anos. Acho que você era um garoto ainda, né? Isso é muito legal, né, cara? Eu não posso reclamar. Às vezes as pessoas falam, ele acredita num sucesso que só existe na cabeça dele. Ele se acha. Eu não acho, eu não acredito. Existe, é palpável, é real. Não acredita, acha que é pouco, vá fazer a mesma coisa, vá tentar fazer a mesma coisa para ver se você consegue, e se você faz com a mesma desenvoltura que eu fiz, com o mesmo desprendimento de tudo, como eu fiz. Eu acho muito difícil. Eu não estou nem falando de recursos, de equipamentos, não, eu estou falando de vontade, de sonho, de ir atrás e realizar. Muitos famosos me seguindo na rede social, eu fiquei muito feliz quando eu vejo uma conta verificada me seguindo. Eu digo, puxa vida, eu acho que eu estou indo no caminho certo, porque eu tenho um respeito muito grande com o meu público, eu tenho um carinho muito grande pelo meu trabalho. Hoje mesmo, quando eu sentei aqui para gravar, eu coloquei uma bota, né? Aí a Nayara disse assim, você vai pôr bota, não vai aparecer na câmera. Eu disse, o povo não está vendo, mas é um respeito, eu tenho que estar legal, eu tenho que pôr um sapato, eu tenho que estar vestido, não importa se a bota não vai aparecer. As pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Eu não posso ficar descalço com umas coisas tão bonitas, né? E descalço. Então, esse é o respeito que eu tenho pelo meu público, pelo meu trabalho. Eu não brinco em trabalho, eu faço a minha mágica acontecer. As pessoas elogiam às vezes as minhas ideias de cenário, de coisas, e eu fico muito feliz com isso. Elogiam, criticam também, né? Olha o cenário de papel laminado dele, aquelas coisas todas. Quando eu olho para trás, eu vejo que aquele menino de 13 anos fazia shows em cima das mesas nas escolas por R$30 de cachê. Hoje consegue fazer, sei lá, quantos exemplares de uma revista e vender tudo de uma vez. Chegar nos lugares onde chega, ser seguido por pessoas importantes e ser recebido por famosos para entrevista, sabe? Como foi com a Joelma, por exemplo, que eu contei a história, que fiz os shows e já era fã, enfim, foi uma coisa que eu fiquei tão nervoso no momento, assim, que eu marquei um ponto na parede, lá no camarim, tinha um ventilador bem na minha frente. Eu fiquei olhando para aquele ventilador, eu não olhava para a Joelma, porque se eu ficasse olhando para a Joelma, eu ia ficar assim, tipo, hã? Gente, e os sonhos existem pra gente sonhar e realizar. Foi como eu falei no último programa. E ela tá aqui comigo. Joelma, meu amor, obrigado. Eu não tenho nem palavra para te agradecer por eu estar aqui. Todo mundo que tá me assistindo sabe o quanto eu sonhei com esse momento. Tô até tremendo. Era uma emoção muito grande. Ali era o fã trabalhando, sabe? Misturava o profissional com o fã. Era uma coisa muito, muito engraçada, assim, as sensações que a gente sente. Quando eu fiz a exposição da Hebe Camargo no Farol Santander, ver de perto aqueles vestidos, aquela história toda que eu sabia de trás para frente, né? Então, esse é o lado bom de trabalhar no que eu gosto. Então, se isso é uma coisa da minha cabeça, se isso realmente não existiu, me acorda. Ou não me acorda, deixa eu terminar de sonhar, né? Eu acho que isso é sucesso. As pessoas sempre me perguntam, Rodrigo, você gostaria de ser famoso? Também é legal, né? Você ser famoso, ser reconhecido. Mas eu prefiro ser uma pessoa de sucesso, porque a fama passa. A fama é passageira. Amanhã tem outro no teu lugar fazendo melhor que você, com mais recursos e mais talento. Mas o sucesso ninguém te tira. Quando você é sucesso naquilo que você faz, ninguém tira de você. Porque hoje você sai na capa do jornal, amanhã o mesmo jornal está enrolando uma fruta na feira e ninguém mais lembra de você. Agora, o sucesso não. Você se torna uma pessoa de sucesso, como eu me considero uma pessoa de sucesso, porque todas as coisas que eu faço, eu vou até o fim, eu planejo, eu faço
muita perfeição, que a gente brinca aqui em off, a gente fala padrão Globo de qualidade. Com câmeras, com microfone, com iluminação, sabe? Essa coisa de estudar a vida do artista, a pauta, fazer uma biografia, eu acho que isso é realmente um carinho e respeito que eu tenho com o público. A minha história, ela é feita de muitos sonhos. E pode ser até que eu tenha fantasiado muito ao longo desses anos. Mas não foi ruim. Foi bom ter fantasiado, foi bom ter vivido. Aquela frase famosa, né? E tão clichê, eu poderia estar matando, roubando. Mas eu fui sonhar, eu fui ser feliz, eu fui acreditar no meu sonho. E a coisa que eu mais me orgulho, a coisa que mais me deixa feliz é hoje, com quase 32 anos, que eu vou fazer em abril, com 31 anos de idade, eu poder levantar a cabeça e eu olhar para trás, olhar para toda a minha história com orgulho, sem ter vergonha de nada do que eu fiz, e ver e saber que eu não prejudiquei ninguém. Eu fiz com tanto amor e tanto carinho que todos os lugares que eu passei eu deixei amor e carinho com as pessoas. As pessoas podem falar o que elas quiserem de mim, que eu sou um esquisito, que eu sou um louco, que não sei o que, mas elas nunca vão poder dizer que eu desrespeitei alguém, que eu fiz mal a alguém. Isso pra mim é o que importa, porque se você passa por essa vida sem amar e sem sonhar, eu acho que não faz o menor sentido. O amor é muito importante e eu faço tudo com muito amor. Você pode até achar que ele faz porque tem dinheiro ou porque tem alguém. Não. Porque tem gente que tem muito mais recurso e muito mais dinheiro para fazer as coisas e não faz. Porque não tem amor, não coloca a alma no que faz. E eu procuro sempre fazer isso. E se um dia eu chegar onde eu quero, ou sei lá se eu ainda quero, não sei, porque eu já estou tão realizado com tudo que aconteceu, de repente as pessoas vão achar também que eu cheguei porque consegui bancar, mas não, eu cheguei foi pela minha insistência, pela minha persistência, pela minha perseverança e principalmente pela minha fé, porque sem essas coisas, sem o amor, sem a fé e sem a vontade de trabalhar, a gente não chega. É preciso ter amor no que faz. Mesmo que a tua fé seja pequena, do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é o menor que existe. Mesmo assim, ela é grande. Mesmo assim, ela é poderosa. Mesmo assim, ela vale. É preciso usar a fé. É preciso acreditar. E eu tenho muita pena de quem não tem fé na vida, nas coisas, e ainda quer tirar isso dos outros. E eu tenho muita fé. Os pensamentos de uma criança que sonhava em ser famoso. Mas ele vai além das expectativas, pois talento sem prática é morto. E o Rodrigo respirava vida em sua arte.